Bom dia, galera, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Quarta-feira. Ah, aquela. Ui, peraí. Pronto. Pra quem tá vendo pelo YouTube, essa live tá acontecendo no Instagram. Faz parte do projeto 30 Dias de Live. Hoje é o dia 8. E pra quem tá vendo no YouTube depois, pode dar uma olhada aqui. Bom dia, Laís. Bom dia, Elaine. Ai, que lindo, Laís, que você pôde estar online aqui comigo. Quem puder acompanhar ao vivo, acompanhe. Eu adoro conversar com vocês ao vivo, adoro. E quem tá vendo essa live no YouTube pode olhar aqui a caixinha dos comentários, oi, Lari, poder ver exatamente a hora em que eu começo a falar do tema. Amanhã a gente vai receber a Carol para falar sobre criatividade e organização. A live que eu fiz ontem com a Camila já está no YouTube, tiveram alguns problemas técnicos. Eu acho que as lives conjuntas do Instagram geralmente ficam assim. Se alguém tiver alguma dica para compartilhar, né, sobre como fazer para que as lives conjuntas não caiam o tempo todo, eu agradeço, mas talvez seja questão de internet. Chá. E hoje eu vou pegar duas sugestões de duas pessoas que pediram para eu falar sobre como ser produtivo trabalhando em casa ou trabalhando com um trabalho remoto. As pessoas que me perguntaram isso queriam saber especificamente sobre trabalhar em casa sozinho, né? Numa lógica de home office, as pessoas que trabalham por conta própria. A Ari, quando eu fiz alguma das primeiras lives, né, também perguntou como fazer para ter uma rotina tranquila quando você trabalha por conta própria. E eu separei, é disso que eu vou falar aqui agora, 4 pontos, 4 áreas para as quais vocês devem dar atenção para poder ter uma rotina trabalhando em casa que seja produtiva, que seja tranquila e que seja harmônica com o seu estilo de vida, certo? Vamos começar então. Quais são esses 4 pontos? Anotei aqui para não esquecer, para que você trabalhe em casa por conta própria com tranquilidade. O primeiro ponto é foco. O que é que aumenta o seu foco? O que é que diminui o seu foco? Eu tenho algumas sugestões para cada uma dessas áreas, mas eu vou falar de todas agora para vocês irem anotando e terem essa consciência, esse estalo do que é que pode fazer diferença para vocês. Foco é uma coisa extremamente pessoal. Algumas pessoas se distraem mais, outras pessoas se distraem menos. Algumas pessoas vêm de uma cultura de trabalhar em empresa por muito tempo, então precisa sair de casa. Enfim, vocês precisam saber o que é que aumenta, o que é que diminui o foco de vocês para poder arranjar essa rotina de trabalhar em casa de um jeito que funcione para você. Ponto número 2, acordos e comunicação. Tem uma parte social, uma parte interpessoal muito importante de trabalhar em casa se você não mora sozinho, né? E até se você mora sozinho é importante também. O terceiro ponto é o cronotipo e o último ponto são blocos de tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre essas 4 coisas, que são essas 4 áreas importantes de vocês cuidarem quando vocês trabalham sozinho, quando vocês trabalham por conta ou se fazem parte de uma equipe remota e aí, por mais que tenha reuniões, por mais que vocês saiam para falar com clientes, etc, etc, independente do que compõe o negócio, independente do que compõe o dia de trabalho de vocês, esses 4 pontos são importantes de vocês observarem. Recapitulando: foco, comunicação, cronotipo e blocos de tempo. Vamos começar com foco. O que é que aumenta o seu foco? Ouvir música é bom para você ou você precisa de silêncio? Você trabalha melhor em casa ou você trabalha melhor saindo de casa? Infelizmente, não tem uma resposta certa que vá servir para todos vocês ou para todas vocês. Existe sim muita experimentação, teste, erro e olho vivo para ver o que funciona para vocês.
Ser produtivo é se conhecer. Quanto mais você se conhece, quanto mais você testa a sua produtividade e o que melhora o seu descanso, o que faz você se sentir com mais energia, mais foco você tem. Eu lembro da Thalita do Inside The Office falando comigo sobre fotografia, né? E as fotos dela são tão lindas, tão arrasadoras. Eu digo, Thalita, como é que você consegue fazer isso? Aí ela fala, nossa, Ana, é realmente muito teste e muito trabalho. Ela não tira uma foto linda de repente por espontaneidade, principalmente a fotografia que ela trabalha, que é a fotografia para negócios e para empreendedores, né? Uma fotografia que ajuda a parte de vendas, então é fotografia de objetos, às vezes de um escritório, de um ateliê de alguém. E as fotos que ela produz são muito lindas, mas ela fala isso, você tem que botar os elementos em cima da mesa ou no cenário que você quer fotografar, tem que ver a luz. E se você não é fotógrafo e não está familiarizado com todas essas, como é que eu vou dizer? Todas essas vertentes, você vai precisar testar muito para ver o que faz sentido para cada coisa. Trabalhar em casa sozinho e entender da sua produtividade, da sua energia é exatamente igual. Você tem que ser o maior especialista em você mesmo e para isso você tem que estar atento, você tem que ter autoaceitação, todas essas coisas que a gente tem comentado nesses dias. A Camila, que ao vivo, comentou que a gente tem uma visão distorcida do que é produtividade, e temos mesmo. Vocês venham, caso vocês não tenham visto, aqui no meu feed hoje tem uma foto sobre rotina noturna. E, gente, tá tudo conectado. Quando você dorme, você está sendo produtivo, porque ser produtivo não é fazer coisas. Ser produtivo é você usar a energia que você tem disponível no momento, usar a sua vontade do momento para fazer a melhor tarefa possível que combine com aquele nível de energia, que combine com aquela vontade. Sem falar que qualidade supera quantidade. Eu conheço os meus limites muito melhor hoje em dia, eu tenho uma noção boa de que até que horas eu tenho que trabalhar, que horas eu preciso parar de trabalhar. E não é só nem uma questão de que horas no dia, até que horas no relógio eu trabalho, mas é uma questão de quantidade. Se eu faço certos tipos de tarefa por tantas horas seguidas, por mais que eu durma bem, eu sinto a minha mente cansada no dia seguinte de tanto usar o HD para aquele tipo de tarefa. Vocês precisam conhecer esses limites. Eu posso dizer os meus, não é o assunto de hoje. Se vocês quiserem, me digam aqui com um joinha se vocês têm interesse de eu contar para vocês exatamente como é a minha rotina trabalhando em casa, o que eu faço bem, o que eu tô tentando fazer melhor porque eu faço errado e o que eu descobri sobre mim mesma. Eu acho muito legal dar exemplo, mas eu quis trazer as coisas que vocês têm que descobrir de vocês mesmos, ao invés de só, né, dizer pra vocês, eu faço assim, eu faço assado, PT saudações. Espero que vocês achem isso legal. Quem quiser que eu fale sobre esse tema, manda o joinha, assim, por referência, né? Porque nessa live a gente pode entrar em mais detalhes e vocês podem compartilhar. Eu faço assim, eu faço assado. Ok, beleza. Algumas pessoas estão interessadas, então posso fazer sexta-feira. Por quê? Ótimo, porque aí dá pra gente fazer uma piscina de opções, uma piscina de leque de escolhas para que cada um diga como funciona. Isso porque a Camila falou que a gente tem uma visão distorcida de produtividade. E temos mesmo. Então, eu sinto que eu preciso falar sobre isso. Você chora, Elaine, por que você chora? Eu sinto que eu preciso falar. Toda vez que eu falo de produtividade, eu tenho vontade de fazer esse disclaimer. Eu tenho vontade de fazer esse epígrafe dizendo, gente, produtividade é você se colocar no melhor estado possível para você atingir o seu potencial todos os dias. E quando você tá com a energia baixa, quando você tá triste, lidando com uma emoção ruim, a sua produtividade daquele dia vai ser lidar com isso, vai ser se restabelecer, vai ser manter as suas rotinas essenciais, se possível, de comida, de sono, etc. Ser produtivo não é fazer sempre alguma coisa. Porque a vida não é só bem aproveitada porque você está fazendo coisas.
Isso é um outro assunto, também muito grande, mas a Camila tá 100% certa. A Elaine falou aqui ao vivo que ela tá sempre cansada, então você precisa com certeza pensar nas suas rotinas essenciais. Eu vou falar disso no quarto ponto, que são os blocos de tempo. Esse assunto de o que é produtividade, eu acho que vale entrar numa live do mesmo jeito que outro dia eu falei, na minha opinião, sobre o que era criatividade, né? Não foi uma live com dicas práticas, mas foi tipo uma conceituação que eu acho muito importante ficar no pano de fundo da nossa cabeça. Vocês acham legal uma live só sobre o que é produtividade? Na minha visão, obviamente, trazendo o que eu acho e colocando essas frases, né, pra gente conseguir entender os limites mentais de, bom, eu sei que eu tô sendo produtivo quando eu faço X. A gente tem que saber o que essas coisas significam pra gente poder avaliar. Se vocês quiserem, yay, show. Adoro uma live de conceituação. Adoro. Show. Então vai ter uma sobre o que é produtividade, assim, né, conversando mais filosoficamente. E vou também mostrar e falar pra vocês como eu organizo o meu dia, os meus limites, o que eu sei que funciona pra mim em home office, o que não funciona. E aí, nesse dia, se vocês quiserem entrar, essas duas lives vão ser sexta e sábado. Hoje é quarta. Amanhã é live com a Carol, convidada para falar sobre criatividade. Então, sexta e sábado os temas vão ser esses. A minha rotina de home office e o que é produtividade para mim. É bom que vocês, se quiserem participar desse programa, se vocês quiserem participar desse programa, tá certo? E aí a gente pode, tipo, realmente trocar e vocês dizem, eu já vi que X funciona para mim, que X não funciona. Voltando para o primeiro ponto. O que é que aumenta o seu foco? Tem duas coisas que eu quero dizer que vocês deveriam colocar na rotina de trabalho de vocês que ajuda o foco de todo ser humano. A primeira coisa é celular longe. Eu sei que todo mundo... Mentira. Eu sei que muitas pessoas trabalham com o celular, atendendo o público e cliente. Mas isso está no ponto 4, vocês precisam olhar para a semana de vocês, aquele modelo de semana com 7 colunas, né, de segunda a domingo, e criar blocos de tempo, flexíveis blocos de tempo, que vocês possam alterar depois para poder dizer, bom, nessa hora do dia vai ser a hora de respostas de WhatsApp, vai ser a hora de e-mail. Enquanto vocês estão trabalhando, seja criativamente, seja lá o que for que vocês designem como trabalho. Essa live é muito boa para quem estuda em casa, eu não pensei nisso, mas se você está estudando para concurso, se você está no ensino médio, se você está na faculdade, com um emprego de meio período, enfim, não sei, mas qualquer coisa que você tem que fazer em casa produtivamente. É bom que você faça sem o celular para você aprender a ter foco. O que é que você usa para substituir o celular? Compra um relógio, um bom e velho relógio, um relógio analógico, um relógio digital ou um relógio com ponteirinhos. Põe na sua mesa, põe no lugar em que você trabalha. Deixa o celular longe. Com que pegar o celular seja difícil para você. Põe numa gaveta, põe no silencioso. E tem muitas outras dicas que poderiam ajudar essa questão de manter celular longe. Não é o foco de hoje, então eu não vou falar tanto só sobre a questão do celular, porque isso também é uma outra história. E quando eu falar para vocês da minha rotina de home office, como vocês pediram, um dos pontos que eu já adianto que eu tenho que melhorar é conseguir essa distância saudável com o celular, sabendo entender quais são os casos urgentes que eu preciso estar em contato com as pessoas e quando é uma motivação desviada, né? Temos muitas. Mas essas são as duas dicas que, para esse primeiro ponto de foco, é extremamente importante para todo mundo que trabalha em casa. Na hora em que estiver trabalhando, na hora em que você estiver, tipo, de fato, fazendo aquela coisa, que é a coisa que você faz, que é o que dá sentido para tudo, que é o que te motiva a ter o trabalho que você tem, que não seja atender pessoas. Por quê? Quem trabalha com público, quando vocês estão atendendo os clientes, eu sei que não é o caso de todos, mas vou só comentar, vocês não estão no celular, vocês não estão vendo e-mail, porque vocês estão com foco naquela pessoa. E por que quando vocês estão sozinhos ou sozinhas, estudando, desenhando, escrevendo, gravando ou até fazendo um planejamento pessoal, o celular está sempre ali do lado?
celular longe durante aquelas tarefas que são as tarefas que você é pago para fazer, que você se paga para poder fazer. E coloca um relógio digital ou um relógio analógico na sua mesa. E aí vem, é o que eu escrevi de celular longe na hora do deep work, na hora do trabalho profundo e concentrado sem celular, porque a qualidade desse trabalho vai triplicar e em 1 hora vocês vão ver o que um foco concentrado faz. Além do celular longe, uma outra coisa muito boa é o Pomodoro. Também não é hora de entrar muito nisso aqui, mas eu tô, para quem tá entrando agora, falando sobre produtividade trabalhando em casa. São 4 pontos. O primeiro desses pontos é o foco. E eu tô falando sobre 2 coisas muito universais, muito garantidas, que não tem ninguém que não se beneficiaria de fazer para você aumentar o seu foco quando você está trabalhando em casa. Celular longe, um relógio próximo, Porque assim, eu acho que é a única coisa que a gente realmente precisa trabalhar em casa, não perder noção da hora. E isso casa muito bem com essa segunda dica que é do Pomodoro. Também não é dia de eu falar muito sobre isso, senão eu não vou falar dos outros pontos. A live de hoje foi feita realmente para eu dar para vocês esse resumão dessas áreas, dessas coisas e categorias que vocês têm que criar para a rotina de vocês de trabalhar em casa e de estudar em casa, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, e se vocês tiverem interesse de eu falar profundamente sobre alguma, vocês me dizem, eu vou anotando e vocês vão pesquisando aí na internet por vocês mesmos. Mas essas dicas são muito simples, são muito boas. Com esse relógio em cima da mesa, digital ou analógico, você pensa em bloquinhos de tempo de concentração profunda e intercala esses bloquinhos grandes com bloquinhozinhos ainda menores. Tem muita coisa para dizer sobre o Pomodoro. Eu, particularmente, não me adapto muito bem. A questão do Pomodoro o Pomodoro diz que você tem que ter um trabalho concentrado de 30 minutos intercalado com 10 ou 5 minutos de pausa. A grande questão é que nem sempre as tarefas que eu estou fazendo demoram só 30 minutos. Então, o que é que eu recomendo para todo mundo, assim, via de regra? Já vou ler a sua pergunta, Lucimara, eu vou só terminar esse raciocínio sobre foco e vou passar para o próximo ponto. O que eu recomendo para todo mundo o Pomodoro, que não é no celular, não é no computador até, dependendo da tarefa que você faz, se é muito manual, se você não precisa de computador, com um relógio na mesa, analógico e tal, você usa o Pomodoro como gatilho para poder entrar na zona, para ter aquele encaixe gostoso de você com a sua tarefa. Antes do Pomodoro, o celular já tá longe, já tá na gaveta, já tá na casinha dele, porque você tem que perceber a diferença do seu trabalho profundo, do trabalho que você paga para fazer, do trabalho burocrático, do atendimento ao público, são fases diferentes. Com o celular longe, o relógio em cima da mesa, e você pensa, bom, agora é a hora do Pomodoro, vou ficar 30 minutos de trabalho concentrado. E isso é o lubrificante para que a coisa seja boa e para que a coisa encaixe. Mas uma vez que... Desculpa, gente. Acho que pausou, foi o aviso do celular sobre a bateria. Uma vez que você está fazendo aquela tarefa, não se sinta obrigado a cumprir a hora que está no relógio, porque o objetivo disso não é você se sentir pressionado. O objetivo disso é deixar você um pouco mais concentrado. Então, pega o relógio na sua frente e pensa, eu vou me concentrar por 30 minutos, que é um período muito pequeno de tempo. Se você conseguir se concentrar por mais tempo, ótimo. Aí o que você precisa é um outro gatilho para lembrar de levantar e para lembrar de fazer uma pausa. As pessoas geralmente têm dificuldade em uma das duas coisas ou até mesmo nas duas. A dificuldade de colocar limites saudáveis na tecnologia, nas outras pessoas que moram com você, às vezes, encontrar o seu canto organizado, limpinho, personalizado e dizer, olha, agora é hora de fazer aquela tarefa com A maiúsculo, com T maiúsculo, aquela coisa criativa, exigente, sensível, muito, muito difícil de ser feita com interrupções. E o outro problema é que às vezes quando a gente entra nesse modo, pessoas com uma veia um pouco mais workaholic não conseguem sair e não conseguem fazer a pausa. Então, tendo uma mesa e um canto de trabalho limpo, bem organizado, deixando o celular longe, com um relógio perto para vocês terem noção do tempo que está passando, vocês se inserem na rotina de trabalho realmente concentrado, com foco, com um Pomodoro pensando, são só 30 minutos de tarefa.
E é muito pouco. É bom porque você também se libera para estar mais concentrado, porque você sabe que a sua pausa vai chegar já já. A sua pausa vai chegar, na sua pausa você pega o celular lá onde ele tá, não traz ele para o seu escritório, para sua mesa, responde o WhatsApp, joga joguinho, vai no Twitter, liga a televisão por 5 minutos, vai brincar com seu cachorro. É muito mais fácil a gente se liberar para estar concentrado quando a gente sabe que depois vai ter um descanso. Então o Pomodoro é bom por isso. Mas não se prendam nos 30 minutos que o Pomodoro diz que é o tempo mínimo. Façam a tarefa pelo tempo que ela for exigida. E se vocês têm essa dificuldade, esse problema de passar muito tempo concentrada, cria um gatilho, cria alguma coisa para você lembrar de 1 hora ou 1 hora e meia depois parar e fazer uma pausa. O que é que aumenta o seu foco? Em relação ao celular e ao Pomodoro, a criar um ritual para estar concentrado e fazer bastantes pausas ao longo de grandes blocos de tempo de trabalho, tirando essas coisas, assim, falando um pouco mais superficialmente, foco é uma coisa muito pessoal. Eu tenho uma capacidade de foco um pouco menor, eu preciso de silêncio, eu preciso de concentração, eu não sou essa pessoa que sai de casa, põe o computador embaixo do braço, vai num café, assim, parecendo toda cool, toda maneira, senta no Starbucks, pega um café. Eu não faço ideia de como as pessoas fazem isso. Sair de casa e pegar um ônibus, ou andar muito para chegar num lugar de trabalho já me cansou aí. Então, é realmente muito pessoal. Vou ler uma pergunta que ficou aqui. A Lucimara falou que deixa o celular no modo avião porque ela precisa de alguns recursos do aparelho, como o despertador e o cronômetro para o Pomodoro. Essa é uma excelente ideia. Eu faço isso também, porque o meu celular já não tem notificação de muitos apps. Nos apps que eu preciso de notificação, ele só vibra e, além disso, eu coloco ele no modo avião. Porém, se ele estiver do meu lado, eu tenho certeza que eu vou buscar o celular toda vez que eu tiver querendo ser distraída, toda vez que eu tiver com alguma dificuldade interna, com algum nó emocional com o qual eu não estou conseguindo lidar e a válvula de escape de procrastinar e então se distrair, para mim é muito forte. Então ele precisa estar longe de mim mesmo. Para quem trabalha em casa, de alguma forma, acordos e comunicação são o segundo ponto. Esse também é um assunto que poderia ser muito grande, mas eu só ressalto para vocês o fato de ninguém é obrigado a ler a sua mente. A responsabilidade de explicar para sua família, marido, mulher, filhos, pais ou até colegas de casa no que você trabalha, por que o que você faz em casa é trabalho. Eu sei que pessoas que estudam em casa talvez não tenham essa dificuldade muito grande. Pessoas que trabalham em casa com internet, com presença digital e às vezes a família não sabe entender que o que você está fazendo é trabalho, apesar de você estar no Instagram. Esse é o meu caso. É por isso que eu coloquei esse ponto aqui. E mesmo que as pessoas com quem você viva saibam que o que você está fazendo é trabalho, você precisa ter uma comunicação clara, honesta. Você tem direito de se posicionar, mas você tem que se posicionar com amor e carinho, porque ninguém é obrigado. É apenas isso, ninguém é obrigado. Se você mora com outros, já parte daí a sua obrigação e o seu contrato invisível de ser diplomata e de precisar fazer a sua parte para uma convivência harmônica. Ninguém é obrigado a te aceitar, ninguém é obrigado a seguir as suas regras, mas as suas vontades de como você quer viver e trabalhar dentro da sua própria casa são tão importantes quanto as vontades dos outros. E eu sei que dependendo de com quem você more, quantas pessoas, isso vai ficando muito difícil. É claro que morar sozinho ou sozinha é a situação ideal, ou com só uma outra pessoa, mas essa responsabilidade e esse dever é seu, é sua. Tem que ser feito com carinho, tem que ser feita com amor também, justamente porque você não pode impor nada nos outros, mas por outro lado você não pode se calar. O que é que eu recomendo? Se você trabalha em casa, estuda em casa e tem qualquer tipo de conflito, de má organização, como é que se fala? Aquele climão de rodeio, né, assim, tipo, entre você e as pessoas, porque as pessoas não te entendem, ou você não consegue se colocar para as pessoas, ou você sempre briga com as pessoas, faz um roteiro e organiza as suas ideias. Eu sou uma pessoa muito prática, muito racional e muito metódica para lidar com as minhas emoções, porque essa sou eu. Então, quando eu tenho que ter uma conversa delicada, eu escrevo o que eu quero dizer para a pessoa
treino. Se você tem algum sentimento ruim em relação a isso, tipo raiva, ressentimento, põe essa merda pra fora, porque dentro de você não vai ajudar em nada. E depois você passa ali um filtro de carinho, pra que a pessoa entenda que a sua necessidade é tão importante quanto a dela, e você tá disposto a chegar em algo que funcione pros dois, porque ser autoritário e ser mosca morta não ajuda em nada. Sim, pois é, Rita. A Rita comentou que esse tema da necessidade emocional das distrações é um tema muito bom. É um tema excelente. Aprendi muito sobre isso também com a Gabi Brasil, que vocês devem conhecer. Gabriela Brasil também é rainha da organização. E é muito isso. Toda vez que o celular tá ali, tipo, do lado, dando sopa, e você tá com alguma coisa estranha dentro de você, e aí veio uma voz na sua cabeça, ou então você entrou no ramo de fazer, entrou na hora de fazer uma tarefa que você sabe que você tá procrastinando, porque aquilo ali traz algum problema, a gente sempre tem um caminho mais fácil, mais cômodo, porque não encarar essas coisas é muito difícil. Cada um sabe da sua própria dificuldade. Então, celular hoje em dia é tipo algo muito universal. Eu acho que todo mundo sente isso em maior ou menor grau. Então, quem consegue deixar o celular perto para usar os apps, deixar ele no silencioso e esquecer dele, ótimo. Mas lembrem-se que toda procrastinação, toda coisa que você sente, caraca, isso aqui tá roubando meu tempo, não me deixa fazer nada, é bem provável que seja por sua própria culpa, é bem provável que tenha um nó emocional, uma dificuldade, um problema, um medo, uma insegurança que leva você a compensar do lado de fora, porque tudo isso é muito menos desconfortável do que parar, sentar, olhar aquele bicho no olho e entender, bom, eu tô me distraindo por causa disso, eu tô procrastinando porque eu tô com esse medo, com essa insegurança, tô com essa raiva e não tô conseguindo ter espaço emocional para poder me concentrar. Disse isso num vídeo do mês passado ou alguma coisa assim. Toda procrastinação tem algum nó emocional ali por detrás que você tem que resolver. Eu não acredito que exista ninguém preguiçoso, não existe ninguém que procrastina. Existem pessoas que não estão encaixadas direitinho com o que elas realmente queriam fazer e pessoas que passam por problemas, né, gente? Todos nós apenas. Então, a distração e a procrastinação tem que ser um sinal para vocês saberem que vocês têm que lidar com aquilo ali. Partindo para o ponto 3 e para o ponto 4. De coisas que vocês têm que lembrar para poder ter uma semana produtiva trabalhando em casa. Já disse que eu vou colocar isso num gravador, porque seguidor meu tem que fazer. Oi, Cá, que lindo você por aqui. Pois é, falamos disso ontem, inclusive. Risos, vocês me inspirando sempre. Seguidor, eu tenho que fazer o teste do cronotipo, porque o teste do cronotipo é absolutamente essencial. Eu já estou de saco cheio de dizer isso e vocês com certeza estão de saco cheio de ouvir também, com toda certeza, mas vocês têm que entender qual é o pico produtivo do dia de vocês, como é que a energia de vocês vai mudando ao longo do dia. Uma coisa muito válida, que não é para deixar ninguém pirado, tá? Mas é válida de se fazer, é ter algum tipo de app ou algum tipo de registro de quais tarefas você faz ao longo do dia. Sentou para trabalhar, tá no seu Pomodoro, tá estudando a matéria tal, anota, tô estudando a matéria tal de tal a tal hora. Tem muitos apps bons que fazem isso automaticamente, pelo computador ou pelo celular. Então, caso vocês não saibam qual é o pico produtivo de vocês, põe um casaco branco, põe uma lupa e virem cientistas. É o que eu disse no início. Nada disso cai do céu por obra do Divino Espírito Santo. Vocês têm que estar atentos, têm que estar no foco, tem que estar na mente de vocês, estar consciente sobre isso, sem, obviamente, se preocupar, sem entrar em nenhuma pira de nenhum tipo, porque não é isso que queremos. E vocês experimentam. Anotem o que vocês estão fazendo nos momentos do dia e vocês percebam quando é que bate aquele cansaço, quando é que bate aquela moleza monumental. Qual é o período do dia em que vocês estão alertas, criativos, sensíveis, que rola uma conexão espiritual, rola assim uma conexão com a vida muito profunda? Quanto tempo você precisa de descanso por noite para se sentir realmente descansado? E aí vem o que eu falei, eu sei de mim
quantas horas eu posso trabalhar por dia, mesmo dormindo as horas que eu preciso dormir à noite, para no dia seguinte não me fuder e não ficar, tipo, sem recurso mental. Eu posso dormir ok, posso acordar ok, mas cadê a minha criatividade? Cadê os insights, as associações? Ela vai embora se eu faço uma jornada de 10 horas de trabalho. Eu não sou ninguém com 10 horas de trabalho. E tirando o celular de perto, se concentrando em estar focada, cara, tipo 8 horas de trabalho, 5 horas de trabalho já é muita coisa se você realmente aproveitar. Tenham rituais diários de preparação e de relaxamento. Esses rituais diários ajudam muito. Novamente, recomendo o material da Gabriela Brasil. Ela fala muito das rotinas essenciais, é a praia dela. Procurem esse livro que é muito bom. O que vocês fazem todos os dias de manhã para se colocar naquele estado criativo, alerta, preparado, confiante, e o que vocês fazem todas as noites para se distanciar do trabalho, se distanciar da produtividade, muito entre aspas, porque sono e rotina noturna e autocuidado e lazer e descanso é produtividade, obviamente. O que vocês fazem todos os dias com essas rotinas de hábitos que ajudam e seguram, né? Tipo, asseguram que vocês estão cuidando de vocês, tanto para descansar e para se desconectar do trabalho, quanto para entrar no clima, quanto para entrar na onda, isso aumenta e coloca vocês focados criativamente, porque vocês estão dormindo bem, vocês têm aquele famoso buffer de tempo entre a hora que vocês param de trabalhar e a hora em que vocês vão dormir, para não estudar e trabalhar até o último minuto, deitar na cama, acordar o dia seguinte, fazer tudo de novo. Tudo isso aumenta a produtividade, porque descanso ajuda, lazer ajuda, entretenimento ajuda, vida social ajuda, alimentação ajuda. Saibam o cronotipo de vocês, saibam mais ou menos quantas horas de noite na cama bem dormidas vocês têm que ter para se sentirem produtivos. Isso não é regra, as pessoas não funcionam todas iguais e você tem que saber qual é o seu caso. Saibam o momento do dia em que vocês vão parar de trabalhar, parar de estudar, mas não vão dormir. Ou seja, o trabalho acabou, o atendimento acabou, o estudo acabou, a reunião acabou aqui. Agora sou eu, por minha conta, até a hora de dormir, para vocês irem fazendo esse relaxamento mental aos pouquinhos. Essas informações são essenciais para todos e são primordiais, ou vai o racha, para quem trabalha sozinho, para quem trabalha por conta, para quem trabalha em casa, para quem estuda em casa. E por fim, blocos de tempo. Aquele desenho na horizontal, 7 colunas, tem um texto hoje no blog sobre blocos de tempo. Eu falei um pouquinho sobre isso numa das lives do início desse projeto. E aí, Nath, que bom que você chegou, que feliz. Na verdade, tô no final, porém estou aqui. Se quiser fazer perguntas e contribuir, será muito bom. Que bom que você pôde estar ao vivo agora. Então eu falei de blocos de tempo no início desse projeto, porque andei vendo uns vídeos, andei estudando o tema, e um texto no blog hoje exatamente. Desculpa, gente, celular de novo. O texto do blog de hoje é exatamente sobre isso, sobre blocos de tempo. Vem aqui no Stories que o link está lá para vocês irem para o site rapidamente. A Marcela falou que tem se esforçado para fazer uma rotina aproveitável, mas ela teve um filho e tudo ficou muito difícil. Eu imagino, Marcela. Segue a Thaís Farage, já recomendei o @ dela 1000 vezes. Ela é mãe, trabalha sozinha, empreendedora, e o conteúdo dela pode, te ajudar um bocado sobre isso. Se alguém conhecer mais alguma alguma pessoa que fale, né, sobre produtividade e organização com mães e pessoas que têm filhos para cuidar, deixem aqui, porque é uma boa sugestão, é um bom repertório de referência pra gente. Os blocos de tempo, eu não vou falar profundamente sobre isso, porque, como eu disse, cada um desses 4 pontos são coisas que dariam pelo menos 3 outras lives. E eu posso depois, nessa live que eu vou fazer sexta ou sábado, dizer como é que é a minha rotina de home office, como é que eu me organizo, como é que eu trabalho, como funciona para Moá. E, como eu já falei disso numa live no início da semana e já tem texto no blog, eu não quero me alongar aqui. Mas vocês vão fazer essa visão deitada, horizontal, semanal, com colunas de segunda a sábado, e vão pensar
qual é o melhor período do dia, de qual dia da semana, para eu concentrar algumas tarefas da casa, para eu concentrar algumas tarefas de autocuidado. Qual é a frequência com a qual eu quero fazer isso? Todas essas decisões entram na hora em que vocês desenham isso, na hora em que vocês planejam isso. Ótimo! Deixa eu fazer uma pausa aqui para falar de uma recomendação que deram aqui ao vivo. @cientista que virou o mãe. Eu acho que é isso, né? Uma mãe. O mãe. Cientista que virou o mãe. Acho que é esse o nome. Se não for, é praticamente isso. Deram essa recomendação para alguém que fala sobre produtividade sendo mãe ao mesmo tempo. Obrigada, Samantha, coisa fofa. Elogiaram o meu visual, muito obrigada. Nesses blocos de tempo, decidam, se façam essa pergunta. Com qual frequência eu quero ir no mercado? Com qual frequência eu quero cozinhar? Qual é o dia da semana melhor para fazer aquela super faxina para vocês que são encarregados da própria faxina? Quais são os pequenos rituais que eu vou fazer todo dia para dar aquela limpezinha básica? Tirar lixo, lavar louça, sei lá, tirar um pó. E ponham isso numa checklist, também uma dica muito boa. Porque vocês olhando para a semana de vocês, vocês brincam e mexem com esses blocos de tempo. Vou fazer isso sábado de manhã e quarta-feira de manhã. Vocês têm que decidir a frequência daquilo, o melhor momento para fazer aquilo e lembrar que vocês podem mudar de horário se for necessário. Porque uma grande distração, eu acho que uma coisa que muita gente falou na primeira live, né, que eu fiz sobre blocos de tempo, trabalhando em casa e tal, era tipo, como é que eu não deixo minha rotina doméstica entrar no meio do caminho? Tomando decisões, testando e seguindo, assim, não tem fórmula mágica, tem consciência, escolha, força de vontade e estratégia. Então, se você cozinha sua própria comida e limpa sua própria casa, você tem que ver na sua semana qual é o momento em que isso não vai atrapalhar as suas atividades de trabalho profundo, qual é a frequência com a qual você quer se engajar nessas coisas e coloca essa referência dessas colunas em pés, né, deitadas, essa referência de organização de semana no lugar em que você veja, para que você siga. E tenha também, pense nesses blocos de tempo da sua rotina de preparação e na sua rotina de relaxamento, coloque esses blocos de tempo também no seu dia. Então, qual é a hora em que você vai acordar e qual é o bloquinho de tempo que vai ter assim que você acordar para você entrar nessa preparação. É uma referência visual que tem que estar presente e na hora de fazer estejam conscientes tomando aquelas escolhas. A Lucimara falou que ela faz isso, mas ela se sabota e não consegue cumprir esses blocos de tempo. Sobre isso, eu preciso dizer que aquela frase maravilhosa do Jon Acuff, que fez aquele livro fantástico chamado Finish. O que é que ele fala nesse livro? O pior dia para todo perfeccionista é o dia seguinte em que dá tudo certo. Eu não sei qual é a sua situação, Lucimara, então a gente pode falar sobre sabotadores depois que vocês acham. Sim ou não? É um outro tema que me vem aqui, porque aí a gente também pode tirar uma live para falar única e exclusivamente sobre esses vilões, essas coisas comuns que colocam a gente para fora do caminho da organização. A primeira coisa é, show, eu tinha que ter uma caneta para anotar isso tudo, porém, vou me lembrar. Falar sobre sabotadores, essas coisas que fazem a gente se organizar e depois não dá mais certo, né? Cada um tem um caso, mas eu posso compartilhar os meus, posso compartilhar os que eu mais conheço. Uma live pra gente falar sobre o que é produtividade, vamos encaixar, vamos dar uma clareza nesse assunto. E outra para eu falar sobre como é a minha rotina de home office, como é que eu administro os meus blocos de tempo, os meus desafios e conquistas, etc, etc. Porém, independente dos seus sabotadores, Lucimara, uma coisa que eu digo com certeza absoluta é, todos temos. E 2, não importa quantas vezes você sai do caminho da organização, não importa quantas vezes você amanheceu no seu dia e você não fez um pequeno bloco de tempo que você tinha programado, nada disso diz do seu valor, nada disso diz da sua produtividade, isso diz
que a vida acontece porque acontece, imprevistos chegam porque imprevistos chegam, e a gente muda de ideia e é permitido, seguro, possível, e somos merecedores de mudar de ideia sim, porque ninguém é obrigado a nada. Tudo isso faz parte da sua realidade, tanto quanto a organização, tanto quanto a projeção, o planejamento, a otimização do tempo, a direção de caminho, onde é que eu quero chegar, a velocidade com a qual você está indo até lá. Você precisa aceitar que você tem esses sabotadores e que às vezes não é nem porque você mesma se colocou naquela situação. Tem muito que você não controla. E o que você não controla vai atravessar a sua rotina, vai atravessar o seu dia. Cara, vocês têm que saber que não é por isso que vocês não vão mais voltar para os blocos de tempo que vocês fizeram. Uma coisa que a Nath fala, né? Minha amiga, terapeuta, astróloga, já falei dela trocentas vezes aqui nesse Instagram. Ela diz que quando ela monta um bloco de tempo da semana e ela se planeja para fazer algumas coisas, ela leva aquilo ali com muita rigidez, com muita ferro e fogo, porque ela sente que se ela não fizer um dia, ela vai jogar tudo pro alto e dizer, foda-se, não vou fazer mais. E a gente precisa entender que não é assim, ou vai ou racha o tempo todo. A gente é atravessado por coisas que a gente não controla e a gente precisa sempre fazer esse Tetris. O que é que eu tô sentindo e qual é a melhor tarefa para fazer agora? Às vezes você tá passando por uma tarefa que você tá procrastinando e que você até sabe por que você tá procrastinando aquilo. Porque você sabe do problema que tá ali embaixo do tapete, que é difícil de olhar. E você sempre tem escolhas para fazer. Você pode aceitar, parar tudo, fazer uma pausa, renegociar alguns prazos para se dar esse tempo de reflexão, de autocuidado, de autoterapia naquele dia. Ou você pode dizer, quer saber, eu não tô pronta, não quero lidar com isso agora, vou botar essa tarefa na gaveta, vou dar uma pausa nesse projeto e parte para outra coisa. Nós sempre temos opções. E se por um lado a gente precisa de compromisso, a gente precisa, né, ou fode ou sai de cima, por outro lado, a gente tem que estar consciente das escolhas que a gente faz. A gente tem que estar consciente que nem todos os dias vão sair do jeito que a gente quer. Nada disso é testamento do que você é capaz de fazer ou de como você está organizando a sua vida. São muitos temas dentro desses 4 tópicos. Senti que eu acho que essa foi a live, assim, que eu poderia ter fugido do assunto. Mas vocês me sugeriram temas muito bons. Eu vou pegar esses 3 temas de o que é produtividade, como eu trabalho em casa, como eu sou produtiva, meus horários, meus blocos de tempo para falar só dos meus exemplos e dos sabotadores, das coisas que fazem a gente achar que não é organizada, que fazem a gente achar que a gente é preguiçoso e preguiçosa. Já disse 1000 vezes, se eu ganhasse dinheiro ouvindo as pessoas dizendo que são procrastinadoras, eu não precisaria ajudar ninguém, estaria rica de pronto. É impressionante, todo mundo procrastina e só para que vocês não se sintam sozinhos, todo mundo se sabota, todo mundo para o que está cumprindo. O que vocês têm que desenvolver é o discernimento. Por que o que eu estou fazendo não está de acordo com o que eu disse que eu ia fazer? Sempre tem um motivo. Pode ser que você esteja sendo indolente. Pode, você precisa de um reality check, você precisa de um tapa na cara para pelo menos perceber o seu estado de negação. É por isso que é bom falar com pessoas, ter amigos com quem vocês possam contar. Mas às vezes, o que você se programou para fazer, o que você disse que ia fazer, não te move mais, a sua prioridade mudou, a nossa prioridade muda de um dia para o outro. Pro que você falou então, Lucimara, eu deixo essa pergunta para todo mundo que se vê de repente nessa situação. Ai, Ana, eu não consigo me comprometer, não tenho disciplina. Mentira, não acredito nisso nem um pouco. Mas, se pergunte, por que o que eu disse que ia fazer, por que o meu acordo de ontem, do início da semana, não aconteceu? Vê se é imprevisto, vê se é um problema que te atravessou, vê se é uma oportunidade nova que você não contava que ia ter e quis aproveitar e pode aproveitar. Porque você não é obrigada a cumprir tudo que você planejou, prioridades mudam e tá tudo bem, a vida é sua, etc. E se você tiver um amigo íntimo, uma pessoa em quem você confia para poder contar a situação e com muito pé no chão, com muita alta responsabilidade, encarar e dizer, olha, eu não fiz o que eu disse que eu ia fazer porque eu tô com medo, porque eu tô insegura, porque eu não quero dar minha cara a tapa. Porque você tem
um desafio para superar. E aquilo ali te coloca tão no limite da sua zona de conforto que você prefere dar para trás e dizer, ai não, peraí, deixa pra lá. Saiba se dar um acolhimento depois disso, porque ninguém é obrigado a sair da sua zona de conforto. Já disse 1000 vezes, o que eu me interesso aqui é que vocês façam escolhas conscientes, o resto não é da minha jurisdição. Jurisdicência? Jurisdicência. Não sei porque eu usei essa palavra, não sei como se fala. Tenham pelo menos consciência de por que as coisas estão saindo fora do que foi planejado. Para saber se veio de você, para saber se veio dos outros, para se permitir mudar de ideia e tá tudo bem, e para assumir a caceta da sua ideia. Assume que você mudou de ideia, assume que você não quer mais fazer aquilo e assume, se for o caso, que você tem uma dificuldade, que você tem um defeito, que você tem um desafio. Tá nas suas mãos mudar isso na hora que você quiser. Jurisdição. Obrigada. Obrigada por ser o meu dicionário. Alguém tem alguma pergunta, colocação, aflição? Se não tiverem, ficarei por aqui porque já falei demais. Esse tema foi muito rico. Amanhã a gente vai ter a Carol fazendo uma live conjunta maravilhosa com a gente, que se Deus quiser, vai acontecer com a bênção dos deuses do Instagram e da tecnologia e da internet para não termos erro nem problema nenhum. E os outros 3 assuntos vão vir na sexta, no sábado e no domingo, tá bom? Obrigada, gente, por estarem ao vivo. Todo mundo que pôde estar aqui ao vivo comentando, mandando beijinhos e coraçõezinhos. Amo vocês. Obrigada, gata. Muito, muito, muito obrigada. Ah, meu Deus, a mãe da Nath viu a minha live, amor. Que coisa linda, Nath. Que lindo. Manda um beijo pra ela. Já sou fã dela também, só porque ela é sua mãe. Obrigada, Lari. Todo mundo que mandou beijo, obrigada, obrigada, obrigada. Amanhã a gente se vê, tá bom, gente? Tchau.